Bom dia. Bom dia aos amigos que acompanham aqui no Facebook as nossas reflexões matinais. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Vamos transmitir ao vivo também aqui no Instagram. Cláudio, que pergunta você preparou para hoje? Eu sobre isso numa outra vez. Queria falar sobre a substância fundamental. É isso para a homeopatia. Foi um tema que a gente comentou, a substância fundamental. Foi um tema que a gente comentou quando a gente foi falar sobre o metabolismo e a energia vital, né? Então, é interessante porque hoje os conhecimentos da biologia, e nesse caso da histologia, que é o estudo dos tecidos, né, da formação das células dos tecidos, invadiu totalmente nosso dia a dia aí nessa discussão da imunidade e das vacinas e da tentativa de compreender o ser humano. A gente às vezes observa que tudo é muito complexo, então a gente de alguma forma tem que entrar naquele assunto, né? Se deter um pouco para fazer uma observação e deixar com que o tema fique mais palatável, né? Senão vai ficando tudo muito complicado e grande parte das pessoas acabam não estudando, não olhando, né? E a substância fundamental, né, que ela é produzida, né, por aquele tecido que faz o arcabouço dos tecidos e que segura, vamos dizer assim, uma estrutura do nosso organismo, que é o sistema retículo endotelial, cujo principal componente, ou componente mais presente, é o tecido conjuntivo, ou tecido de preenchimento, como alguns chamam, né? Que não tem nada de preenchimento. A gente vai ver como ele é essencial, né? Então aqui dá bom dia para Cláudia Silva, que está entrando, nossos amigos aqui do Instagram que sempre acompanham, né? E também muitas pessoas me contam que no decorrer do dia ou na própria semana vão escutando as lives, que os temas têm sido interessantes. E hoje é um tema para a gente conversar um pouco sobre essa história, então, da biologia, de como funciona o nosso organismo, né? Então, todo mundo sabe que para haver trocas, né, tem que ter um meio que facilite, né? Senão a gente não consegue se comunicar e não consegue haver trocas. Essa mesma coisa no nosso meio interno, né? Essa comunicação interna do organismo, ela se dá através, principalmente, dos líquidos corporais. Por isso que os humores corporais são tão importantes. Porque a gente sabe que o líquido é o solvente universal, principalmente a água, né? Que é o principal constituinte do nosso corpo, né? E a água tecidual, ela é uma água muito especial, né? Ela não é essa água que a gente bebe. Ela é uma água produzida, né, dentro do organismo através do metabolismo respiratório. Então, a respiração de dentro da célula, né, lá nas mitocôndrias, que são aquelas organelas ou órgãos das células, né, que tem essa capacidade das enzimas respiratórias, né,
transformar uma molécula de glicose em oxigênio, água e eliminar CO2. E nisso vai produzindo os pacotinhos de energia que a gente pode utilizar, né? E o oxigênio também, que a gente pode utilizar na respiração, na oxidação. E isso vai dando água. É uma água que a gente chama de água viva, água tecidual. Essa água é que é possível o organismo fazer trocas com ela. Por quê? É uma água modificada eletronicamente. Ela é apropriada para essas trocas. Por isso que hidratar não é tão fácil. Porque hidratar é pôr essa água lá no tecido, né? Então eu tenho que digerir a água que eu ingeri, né, através do tubo digestivo. Então ele vai passar primeiramente pelo intestino, vai cair no sistema porta, que vai ficar passando ali do fígado para o baço, que é sistema de defesa também, né? Até isso poder ter uma qualidade tal que seja absorvida pelos tecidos e na respiração celular produzir a água viva. Então está tudo centralizado na respiração, né? E tudo centralizado na produção de energia através de ciclos de enzimas muito complexos. E essa substância amorfa, né? Ela é amorfa, ela não tem forma, ela pega a forma do tecido, do local. Ela é produzida por uma célula chamada fibroblasto, que é o que produz algumas proteínas que unem, são fibras, que a gente chama de colágeno. Então, todo mundo que quer ficar bonito, hoje em dia, toma pílula de colágeno, né? Porque vai preencher o rosto. Então, na verdade, é esse intrincado sistema que funciona produzindo colágeno internamente. Então, se eu como o colágeno lá, ele não está entrando direto na minha pele. É que ele tem os constituintes que, ao serem digeridos, vão fornecer para as células que produzem o colágeno interno o material necessário, né? Então, tudo depende no final do metabolismo, né? E então é muito maravilhoso como o corpo faz, né, uma substância que permite a troca entre as células e permite então que a vida aconteça, porque a vida é esse movimento de troca. É um movimento onde é trocado também substâncias a nível eletrônico. Então ele tem uma energia que circula no corpo, né? Além da química, tem uma física envolvida, né? Então é muito bonito como uma coisa que aparentemente é desprezada e colocada como tecido de preenchimento, na verdade é a coisa mais essencial, né? É uma substância que permite as trocas, que também funciona dando uma cola entre as células, então faz com que aquele arcabouço das fibras reticulares e as fibras colágenas e as fibras elásticas formem uma rede que mantém o nosso corpo num todo. Então isso acontece em todo o nosso organismo, desde o couro cabeludo até a sola dos pés, envolvendo cada vaso, cada nervo, né? Cada órgão do corpo, cada músculo. Existe uma bainha de tecido conjuntivo que forma um tecido único que trabalha numa sinergia no corpo todo. E ele tem a sua sabedoria, né? Nesse tecido que tem umas células muito interessantes que elas parecem estar abertas. Ou seja, a gente não vê uma solução de continuidade entre ela e essas substâncias. E tem uma outra célula muito interessante que são as células totipotentes, que são células que podem se tornar em qualquer outra do corpo. Então, é o que dá o nosso poder de regeneração, que é muito pouco falado, né? Apesar de hoje já se saber que o organismo ele tem capacidade de regeneração.
né? Até os nervos que eram colocados como imutáveis, né? Que se houvesse algum tipo de problema eles não voltavam. Hoje já está comprovado que o corpo ele pode fazer inclusive células nervosas novas, né? Só que isso tudo dentro de limites biológicos muito grandes, né? Que ainda não permitem com que a gente compreenda, porque em alguns casos o corpo consegue se regenerar e em outros não. Mas esse é o mesmo sistema que produz a defesa e o mesmo sistema que produz, então, essa plasticidade, né? É o sistema que dá a forma para o corpo, né? E que é uma visão bonita que essa forma, né, com essa substância que se amolda, que é fundamental, né, que permite as trocas e que contém a água viva, né, é essa substância que forma os arcabouços, os espaços internos, aonde a energia se movimenta e aonde se dá a vida. Então é interessante como temos uma estrutura material constituinte, que é formada pelos arcabouços dos tecidos e as células que estão neles apoiados, que são as células efetoras, né? Então, todo esse arcabouço faz com que surja um espaço onde algo atua, né? Então, todo esse ente corporal permite com que dentro se manifeste algo que nós vamos individualmente chamar de ser. Então, é uma dialética entre eu ter um corpo e eu ser uma pessoa. Isso tudo é essa maravilha que tem como base, né, algo que tem essa capacidade de, de ser algo que toma a forma que tiver o local e ela é produzida no corpo inteiro, essa substância, e permite com que as células vivam e se comuniquem, né? Então, essa substância deveria ser uma das principais coisas estudadas, né? E hoje em dia ela se transformou em algo quase que esquecido. Como que fica quando a gente está doente daí, essa substância? Então, né, essa substância ela é fundamental também para a cura das doenças, porque existem células de defesa do tecido, né, que são chamadas de macrófagos, que eles vão lá comer e isolar aquilo que atacou a gente, né, na doença, e formar reações locais que provocam desencadeiam os fenômenos da inflamação, que também são fenômenos locais dessa substância, com o edema, que é a retenção de líquido naquela local, né? O aumento da circulação local, com a dilatação dos vasos, que dá a cor vermelha, o calor, né? No tecido, né? E a cor avermelhada. Então, o fenômeno inflamatório, ele ocorre nos tecidos também nessa região onde estão essa substância, porque é nela também que existe certas enzimas e certas proteínas que são antibacterianas, que são do sistema de defesa, anticorpos, que defendem no tecido e que também apoiam essas células que vão lá atacar a doença. Então é importantíssimo, porque é através do sintoma local que a gente produz a moléstia, como a gente vem conversando aqui algumas vezes, que a moléstia é essa reação, né? E a doença é a alteração vital. A alteração vital está se dando, por exemplo, na lesão do tecido, né? Então vamos supor que eu cortei meu dedo, né? E rompi a minha epiderme e a minha derme. Principalmente o tecido da derme é constituído desse tecido conjuntivo. E lá que tem os vasos. Então, por ali que vem a defesa
e meu corpo consegue, então, eu juntando as pontas da ferida, né, ele consegue cicatrizar o local e consegue evitar que por ali entre as bactérias, por exemplo. Então, por um momento, eu fico com uma inflamação local que isola, protege, que leva à defesa, e depois há toda uma limpeza do organismo, né? E tudo se deu graças à substância fundamental amorfa. Então, nós tem que agradecer a ela sem saber o que ela é. Ela é um mecanismo de defesa, né? Assim, Ela do corpo, é né? é uma dos constituintes do mecanismo de defesa, é onde se dá as reações, né? O mecanismo de defesa, então, é um conjunto de tudo isso, é o organismo inteiro se defendendo, né? E como é que eu mantenho essa substância viva, né? Boa? Através de uma boa alimentação, uma boa atividade e uma liberação dos processos de respiração. Então, o movimento faz o corpo necessitar das substâncias e fazer com que as células funcionem e elas, então, na sua circulação natural, se mantêm saudáveis. Então, é o movimento vital que faz eu me manter vital. Então, no estado de saúde, eu estou nesse equilíbrio que mantém tudo vivo e são. E esse é apenas um mecanismo, né? Porque você veja, é um mecanismo. E tudo dentro do corpo é uma dinâmica. Então, está dentro de um processo. Então, o processo de energia e de defesa não tem separação. Nada tem separação. Então, a gente didaticamente cria um mecanismo para a gente poder entender. Mas, na verdade, está tudo funcionando dentro do processo vital. Ele funciona para se defender, para manter-nos vivos, né? Então, eu queria agradecer as perguntas e agradecer o pessoal que está aqui acompanhando, o Celso, a Vera, a Fabiana, né? A Cláudia Silva, que entrou, e a Marlene. Espero que não tenha ficado muito complicado, né? Porque a gente vai voltar a falar de coisas da biologia e lá do primeiro ano da medicina, né? Mas são coisas muito importantes que não podem ser esquecidas, né? São os conceitos fundamentais, tá? Então, também um abraço a quem está acompanhando no Facebook e continuamos postando os vídeos, né, lá no Instagram, né, Cláudia? E no YouTube, no Instagram. Canal do YouTube, O Instagram, ele fica um tempo e vai embora, né? Homeopatia Online 2020. Isso, lá no YouTube dá para buscar esses vídeos. Um abraço, então, a todos. Até mais.